boa noite para você. Seja bem-vindo. Agora em Manaus são 7h10. E infelizmente a notícia não é boa para o eleitor que depende de ônibus para poder votar. Esse ano não vai ter transporte público de graça para o dia 6 de agosto. E com essa decisão pode aumentar o número de pessoas que não vão comparecer às urnas. Então é bom se programar, porque a votação continua sendo obrigatória, como todas as outras, apesar desse pleito ser fora do comum. E isso implica em ter que dar justificativa para a Justiça Eleitoral caso você falte e ainda ter que pagar multa pela ausência. E a preocupação também se estende ao interior do estado. A cheia dos rios pode aumentar o índice de abstenção no interior do estado nas eleições de agosto. Alerta! Aumenta o número de golpes de venda de veículos pela internet. Das águas do Rio Negro para o mundo. O Brasil tem um representante indígena do Amazonas no Campeonato Nacional de Wakeboard. Agora, no A Crítica na TV. A cheia avança nos rios do estado e ainda prejudica milhares de famílias no interior. 38 municípios estão em situação de emergência. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, a distribuição de urnas eletrônicas para a eleição do novo governador do Amazonas não está sendo prejudicada pela inundação. Se engana quem pensa que isso afeta. O TRE garante que trabalhar nessa época é bem melhor do que na seca. Foi um fim de semana movimentado. O Tribunal Regional Eleitoral terminou o envio de urnas para 10 polos de distribuição no interior. De lá, elas seguem para as zonas eleitorais de cada município. Dependendo do local, o transporte é terrestre, aéreo ou fluvial. Por falar em rios, a cheia ainda castiga o Amazonas. 38 cidades estão em situação de emergência. A água invadiu ruas e obrigou famílias a se mudarem para as partes altas. Mas se engana quem pensa que isso afeta a entrega das urnas eletrônicas. Pelo contrário, fazer eleição em agosto, época de cheia, pode ser menos complicado do que no tradicional mês de outubro. A cheia dos rios não interfere no nosso trabalho. Na verdade, a cheia dos rios até nos ajuda nesse sentido de poder levar as urnas o mais próximo possível do município. Porque quando é no mês de outubro, que são as eleições normais, segundo a Constituição, os rios estão baixos e isso atrapalha muito o transporte das urnas via fluvial. Falta apenas o polo de Manaus receber os equipamentos. Nesta nova fase da distribuição, as últimas 1.352 urnas começam a deixar o depósito. O polo de Manaus atende a capital e outras 24 cidades do interior. Dessas, 17 devem receber as urnas de avião. A previsão é que todas sejam entregues até o dia 28 de julho. Por outro lado, a cheia pode dificultar o acesso dos eleitores aos locais de votação no dia 6 de agosto. O TRE promete facilitar ao máximo a vida do eleitor, mas prevê um índice de abstenção maior do que nos últimos pleitos. O eleitor não precisa se preocupar. Ele tem que tentar comparecer à urna, mas se for inviável, nós vamos tentar resolver essa questão pontualmente. E esse ano não terá ônibus de graça para a população no dia do pleito. A informação foi confirmada hoje pelo TRE. Agora, o que preocupa é o número de pessoas que podem deixar de votar por conta dessa decisão. Vamos falar ao vivo com a Tamires Claire sobre essa situação. Tamires, boa noite para você. O que motivou o TRE a abrir mão desse serviço que facilita a vida do eleitor e evita as abstenções? Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Olha, segundo o diretor-geral do TRE aqui do Amazonas, as motivações foram técnicas, porque, segundo ele, foi feito um rezoneamento nas últimas eleições, então hoje 95% dos eleitores votam próximo de casa, o que tira a necessidade do transporte coletivo gratuito. Além disso, Manaus é a última capital do Brasil que ainda oferece o serviço gratuito nos dias das eleições. E, sem falar que nas últimas eleições foi feito um estudo e o TRE chegou à conclusão que muitos dos eleitores nem usavam o transporte coletivo para votar, usavam para outros fins, como visitar
visitar parentes ou então ir para balneários. Esse pleito deve ser um pleito teste, onde o TRE vai analisar como é que o eleitor vai reagir a essa medida, mas segundo o diretor-geral, é muito difícil que nas eleições do ano que vem a gratuidade volte a acontecer. É bom lembrar também que essa gratuidade gerou uma dívida em 2014 de 6,5 milhões de reais para os empresários. Dívida essa que chegou a ser cobrada para o TRE e também para a Prefeitura. O TRE arquivou o assunto ainda na gestão passada e nós tentamos entrar em contato com a Prefeitura para saber se vai ser paga essa dívida ou não, mas nós não conseguimos contato. Fato é que esse ano não vai ter ônibus de graça, então é uma realidade que as abstenções possam ser maiores do que no ano passado, quando Manaus foi a capital com o menor número de abstenções, de 5%. Então, realmente é possível que esse ano as abstenções cresçam. Amanda? Muito obrigada pelas informações, Tamires. Ruim para os candidatos, né, que estão dependendo desse voto. Muito obrigada pelas informações. Boa noite para você. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do estado para amanhã, terça-feira. Jardel Nogueira, pela manhã, faz uma visita ao bairro Novo Israel e à tarde segue para os municípios de Iranduba e Novo Airão. José Ricardo, pela manhã, faz panfletagem em fábricas do distrito e na Zona Leste. Depois faz bandeiraço e minicomício no Conjunto Campos Elíseos e no T1 e participa de entrevista para a internet. À tarde faz gravações de programas e minicomício na Compensa 3 e no João Paulo 2. À noite se reúne com lideranças da Compensa. Liliane Araújo participa de uma entrevista em uma rádio local. Depois faz caminhada no centro da cidade e segue para um almoço com lideranças. À tarde participa de outra entrevista e grava programa eleitoral. À noite tem reunião com coordenadores de campanha. Luiz Castro tem reunião à tarde na Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus. Depois recebe a ex-senadora Marina Silva. Após coletiva, os dois seguem em caminhada pelo centro da cidade. À noite, eles se reúnem com lideranças sociais. Marcelo Serafim, pela manhã, cumpre compromisso na Câmara Municipal de Manaus. À tarde, grava programas e faz caminhada no São José. À noite, se reúne com lideranças políticas da Zona Oeste. Wilker Barreto, pela manhã, também cumpre compromisso na Câmara Municipal de Manaus. À tarde, participa de entrevista a um veículo de comunicação e faz caminhada no bairro Cidade de Deus. À noite, se reúne com moradores da Zona Norte. Amazonino Mendes, Eduardo Braga e Rebeca Garcia não divulgaram a agenda até o fechamento desta edição. Olha, é bom preparar as roupas mais quentinhas, porque a temperatura pode baixar aqui no Amazonas. No próximo bloco, a gente explica melhor para você. E tem também um alerta. Muita gente está caindo no golpe da venda de veículos pela internet. Com o crescimento desse tipo de negociação, o número de crimes também aumenta. Agora são 7h18, a gente volta num instante só.